crianças, tudo bem com vocês? Olá, papai, olá, mamãe, olá, vovó, olá, vovô, olá, família. Eu sou a professora Edila Leal e hoje nós teremos aula de língua portuguesa. Exatamente. Vamos treinar mais um pouco? Vamos lá? Muito bem. Agora, crianças, eu quero que você pegue o seu caderninho, pegue o seu lápis, isso mesmo, arrume sua mesinha, sentadinho, e eu convido você nesse momento para a nossa hora de estudar. Vamos estudar? Muito bem, crianças. Tenho certeza que você já está aí sentadinho, preparado com o seu lápis e o seu caderno. Que maravilha! Então veja só, hoje nós vamos aprender muitas coisas legais, isso mesmo. Vamos aprender a acentuar as palavras, vamos aprender a verificar qual a sílaba mais forte, exatamente, a tonicidade, né? A sílaba tônica. Vamos verificar tudo isso. Então eu quero que você preste muita atenção, anote com cuidado todas as informações. E se você não conseguir copiar, dou uma dica para você. Tire uma foto e depois você vai copiar com toda tranquilidade, tá certo? Então vamos aqui no quadro prestar atenção no nosso assunto? Vamos lá? Acentuação gráfica. Você sabe acentuar as palavras? Você reconhece os acentos gráficos? Você consegue classificar sílabas tônicas? Aqui eu tenho 3 imagens de acentos, crianças, prestem atenção. Esta imagem é o acento circunflexo, exatamente. Este aqui, ó, é o acento agudo. Este aqui é o acento grave. Prestem atenção no detalhe do acento grave. O agudo, ele é para a sua direita, não é? E o grave para a esquerda. Agora eu quero falar com você uma coisa muito importante. Aqui no quadro eu coloquei 2 perguntinhas para vocês, não é? Como se nós estivéssemos questionando algumas coisas. A primeira delas é, você sabe acentuar as palavras? A outra, você reconhece os acentos gráficos? Acabei de mostrar para você os acentos gráficos, não é? O acento circunflexo, o acento agudo e o acento grave. Agora eu quero falar mais uma vez olhando para vocês, isso mesmo. Quando eu perguntei, você sabe acentuar as palavras? Certamente você ficou aí, não é? Com uma dúvida, professora, não me lembro, não sei, acho difícil, é complicado. Não mais, porque hoje nós vamos aprender a acentuar um pouquinho as palavras por meio da sílaba tônica. Exatamente, aquela sílaba que tem mais intensidade, tem toda uma técnica, não é? Então, a partir de agora, nós vamos aprender isso aí, tudo bem? Então, prestem atenção, copia tudo no seu caderno, ok? Vamos avançar aqui, me acompanhe aqui no quadro. Olha só, crianças, os acentos gráficos da língua portuguesa são, como eu já havia falado para vocês, ó, acento agudo, prestem atenção no formato dele. Olha o outro, acento circunflexo e o acento grave. Eu vou dar um pequeno exemplo aqui do lado para vocês. Olha só, crianças, o meu nome é Edila, não é? Aqui, ó, Edila. Tá vendo só? Vocês acham que eu escrevi Edila? Eu posso garantir para vocês que eu não escrevi Edila, eu escrevi Edila. Exatamente, sabe por quê? Eu não coloquei o acento correto. E qual é o acento do meu nome para que ele tenha a pronúncia Edila e não Edila? Do jeito que eu escrevi aqui está Edila, mas a minha pronúncia é Edila. O que está faltando aqui? O acento
agudo. Tá vendo só a diferença? Como faz muita diferença você saber acentuar as palavras e usar o acento correto. Outro exemplo bem básico para vocês. Se eu colocasse o grave, imagine vocês, será que eu teria a mesma pronúncia? Não teria, crianças. Ficaria diferente. Então, vocês têm que prestar atenção aqui, ó, que cada palavra existe um acento certo para ela. Tudo bem? Então, vamos avançar aqui, ó. Prestem atenção aqui, ó. Sílaba tônica. Lembra que no início, prestem atenção aqui, ó, olha para mim rapidinho. Lembra que eu falei no início? Sílaba tônica. Professora, o que é sílaba tônica? É algum código da língua portuguesa? Claro que não, gente, nada disso. Sílaba tônica, eu estou dizendo que eu vou pronunciar a palavra com maior intensidade. Se eu pronuncio com maior intensidade, logo eu chamo de sílaba tônica. Mas lá para frente eu vou detalhar para vocês, tudo bem? Então prestem atenção aqui o que significa sílaba tônica. Olha só. Sílaba tônica. A sílaba mais forte de cada palavra, viu só? Ou seja, aquela pronunciada, ó, com maior intensidade é chamada de sílaba tônica. Prestaram atenção? Eu vou ler mais uma vez, porque a partir de hoje ninguém mais vai esquecer o que é uma sílaba tônica, exatamente. Vamos lá. A sílaba mais forte de cada palavra, ou seja, aquela pronunciada com maior intensidade, é chamada de quê, crianças? Sílaba tônica, exatamente. Tira uma foto para quem não conseguiu copiar. Então, vocês entenderam? Olha só, vamos aqui para um primeiro exemplo, olha só. Pernil. Vocês estão observando qual falar pernil, não é? A imagem, ela está fazendo o quê? Uma força grande aqui na expressão, não é? Por quê? Para eu saber aonde é a sílaba tônica mais forte, eu preciso fazer um pouquinho de pronúncia mais forte. Então aqui, ó, pernil, não é? Aonde ficou a sílaba mais forte? No nil. Então, a sílaba tônica da palavra pernil é nil. Olha que legal, não é verdade? Vamos lá avançar um pouquinho? Vamos para o próximo exemplo. Neste exemplo, não é? Tá escrito o quê, gente? Fábula. Muito bem. Olhem para mim rapidamente. Eu quero falar a palavra fábula. Mas para eu saber a minha tonicidade, né, ou seja, a sílaba tônica, a sílaba que eu vou pronunciar com mais intensidade, eu preciso também verbalizar de uma maneira para que eu possa entender. Por exemplo, fábula, fábula, tá vendo? Aonde está a sílaba tônica? Aqui, crianças, olha só, no fá, fábula. Olha que legal, não é? Prestaram atenção? Muito bem, vamos para o próximo exemplo. Neste outro exemplo, eu tenho uma palavra boneca. Todo mundo sabe o que é uma boneca, não é verdade? Aquela bonequinha onde a criança, a menina, gosta muito de brincar. Então, você vai falar assim, ó, boneca. Eu vou falar mais uma vez, boneca. Você sentiu aonde está a sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte? Aqui eu pronunciei com mais intensidade? Você prestou atenção? No né, não é, crianças? Olha só. Boneca. Foi aonde eu demorei mais para pronunciar. Logo, a sílaba tônica da palavra boneca está sinalizada no né. Muito bem. Vamos ver aqui o próximo exemplo. Janela. A mesma coisa, não é? Janela. Você conseguiu aí identificar aonde está a sílaba tônica da palavra janela? Mais uma vez. Janela. Já dei até a dica, olha lá. Aqui, ó, no né, na sílaba né. Muito legal, não é? Então, vamos avançar aqui um pouquinho. Agora eu quero que vocês prestem atenção nos acentos gráficos. Exatamente, crianças, olha só. Os acentos gráficos, eles recaem sobre as 3 últimas sílabas, exatamente. 3 últimas sílabas. Neste momento agora eu quero olhar para vocês rapidamente. Prestem atenção, tire uma foto.
Porque aqui é onde tudo começa. Exatamente. É este momento que você vai entender verdadeiramente como é que se dá essa classificação das sílabas. Isso mesmo. Professora, como assim? Em que momento eu sei que é oxítona? Em que momento eu sei que a palavra é paroxítona? Em que momento eu sei que a palavra é proparoxítona? É neste momento aqui. Prestem atenção, tá bom? Vamos lá? Olha só. Quanto à acentuação, as palavras são classificadas em, olha aqui, oxítonas. Por que oxítonas? Porque a sílaba forte ela é pronunciada na última. Muito bem. Paroxítonas, crianças, olha só. Paroxítonas. Ela é na penúltima sílaba. Exatamente. Proparoxítonas, vejam bem. Ela é na antepenúltima. Muito bem, crianças. Aqui eu coloquei alguns exemplos de oxítona, exatamente. Oxítona é a última sílaba pronunciada, ou seja, a sílaba tônica, aquela pronunciada com mais intensidade. Aqui eu tenho a palavra Brasil, a palavra café e a palavra vovô. Olha só, vamos ver a sílaba tônica. Bra. Aqui, ó. Zil. Por que eu estou afastando? Porque a sílaba tônica, não é? Ela está sinalizada no zil. E a palavra café? Fé, no fé. E a palavra vovô? No vô. Então, logo, a sílaba tônica destas palavras, tá certo? Brasil, zil, café é fé, vovô é vô. Entenderam? Muito bem, vamos avançar agora. Vamos para o próximo aqui, ó. Próximo joguinho. Agora nós vamos entrar aqui, ó, nos exemplos das paroxítonas. Exatamente. Ela é pronunciada a sílaba tônica mais forte na penúltima palavra. Muito bem. Aqui eu já deixei todo esquematizado, passo a passo, separado de forma silábica. Muito bem. Aqui eu tenho a palavra amigo. Aqui eu tenho a palavra cabelo. E aqui eu tenho a palavra caráter. Vocês estão percebendo aonde está sinalizado aí a penúltima sílaba, crianças? Aqui, ó, não é? Tá em vermelho, olha só. Que legal, tá vendo? Então, o que eu quero que vocês entendam? Que a leitura, para você saber a tonicidade da sílaba, você precisa fazer uma leitura, olhe para mim rapidamente, uma leitura de trás para frente, exato, do sentido contrário de cada palavra, tudo bem? Então vamos avançar aqui para o próximo joguinho. Aqui agora eu tenho os exemplos das proparoxítonas. Exatamente, ela é a antepenúltima sílaba. Muito bem, volto a dizer, a palavra lâmpada, eu faço a leitura do sentido contrário para eu saber aonde está a sílaba tônica mais forte, tá? Aquela que eu pronunciei com mais intensidade. Então aqui eu tenho a palavra lâmpada, a palavra rápido, a palavra pólvora. Já está sinalizado em vermelho a sílaba tônica. Lã de lâmpada, rá de rápido, pol de pólvora. Muito bem? Vocês entenderam? Muito legal, não é? Agora eu quero que vocês me acompanhem para um outro momento da nossa explicação, ok? Vamos lá? Eu quero que vocês prestem atenção. Vocês estão olhando aí algumas palavras, não é? Tenho certeza que estão. Exatamente, classificação das palavras quanto à sílaba tônica. Olha que legal. Eu quero que vocês repitam comigo aí em casa a palavra jacaré. Exatamente. E a outra palavra que eu tenho aí? Matemática. Isso mesmo, matemática. Você está verificando aí? Olha só. Matemática, história, óculos, resistência, fábrica, lápis, persistência. Vocês observaram que as palavras estão acentuadas, não é? Todas elas estão acentuadas? Sim, estão.
mas você prestem atenção na intensidade da pronúncia de cada uma delas. É esse o objetivo de eu mostrar essas letras para vocês aí, exatamente como se fosse uma nuvem de palavras. Então, olha só, jacaré. Viu só? É no ré. Olha que legal. Matemática. Olha que legal. Prestou atenção? Você sentiu aonde foi a sílaba tônica? A sílaba mais forte que você pronunciou? E a palavra história? História. Viu só? E a palavra óculos? Ó, óculos. É logo no início, não é? Então aqui, crianças, vocês podem perceber, eu tenho as palavras classificadas em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. A palavra jacaré, você acha que ela é o quê? Oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Vamos lá? Rapidinho. Jacaré. Ré. Se ela foi pronunciada com mais intensidade, logo a sílaba tônica dela foi na última. Se ela é a última, ela é o quê? Na sua classificação? Oxítona, muito bem. Vocês entenderam como é que é? Essa questão aí é todo um jogo, mas tem que prestar muita atenção e saber fazer a separação silábica de uma maneira bem legal. Essa é uma técnica muito simples. Separe as palavras de forma silábica e depois você faz a leitura de trás para frente e você vai conseguir classificar, ok? Paroxítonas. Sílaba tônica, né, pronunciada com mais intensidade na penúltima sílaba. Acentua-se as paroxítonas terminadas em... Tá vendo só? Terminadas em I, a palavra fácil. Terminadas em a palavra pólen. Tá aqui os exemplos do lado. Isso é uma tabela, crianças. Terminações em R, a palavra cadáver. E também as terminações em PS, com o exemplo da palavra bíceps, tudo sinalizado em vermelho. Vamos para o próximo? Olha só, terminações das palavras em X, o exemplo, tórax. Outro exemplo, us, vírus. Outro exemplo, o I ou is, júri e lápis. E também as terminações em on, iões, iondo e também íons, tá bom? Prestem atenção nas sinalizações aí em vermelho. E aqui nós temos também as proparoxítonas, sílaba tônica, né, na antepenúltima. Todas as proparoxítonas são acentuadas graficamente. Isso é muito legal, porque não tem erro, tá bom? Exemplo, trágico, patético e árvore. Aqui eu tenho a tabela com as terminações e os exemplos. Olha só, terminações em e us. Albo, acentua-se. Albus, também o acento. E também as terminações em ais e ãos. E eu tenho a palavra órfã e a palavra órfãs. E eu tenho também as terminações no ditongo oral, seguido ou não de S. Por exemplo, olha lá, joquem, túneis. Prestem atenção que está tudo em vermelho a sílaba tônica. Agora, nesse momento, eu quero convidar vocês para o momento exercitando. Isso mesmo, pegue seu lápis, seu caderno e vamos estudar. Vamos lá para o momento exercitando? Muito bem, crianças, agora nós vamos exercitar, isso mesmo, tudo que nós estudamos, agora nós vamos praticar um pouquinho, tá bom? Então vamos à nossa primeira questão, prestem atenção. Primeiro, indique a sílaba tônica das palavras abaixo. Preste atenção nas imagens e o que está escrito aí, olha só, a letra A está escrito régua, a letra B, gato, a letra C, pássaro e a letra D, cajá, ok? Essa é a primeira questão. Vamos para a segunda questão agora. A segunda questão, o comando diz assim, ó, observe a sílaba tônica das palavras e em seguida classifique-as em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Vamos ver? Nesta primeira imagem, letra A, está escrito simpático. Presta atenção. Letra B, dominó.
Vamos para o próximo. Letra C, político. Letra D, fósforo. Prestaram atenção? Agora, olha só. Todos já fizeram a leitura do exercício, da atividade. Agora nós vamos deixar alguns minutinhos para você responder, tá bom? Tenho certeza que todos vão gabaritar, não é? Então vamos esperar vocês responderem e daqui a pouquinho eu volto, tá bom?
Muito bem, crianças, tenho certeza que todos acertaram, não é verdade? Então agora vamos verificar tudo, se ficou legal para você, se você acertou. Vamos para o nosso momento resolver. Vamos lá? Olha só, aqui na primeira questão, tá certo? Indique a sílaba tônica das palavras abaixo. Régua, letra A. Letra B, gato. Letra C, pássaro. Letra D, cajá. Tá vendo só? Você vai identificar, não é? Vai indicar a sílaba tônica. Vamos verificar aqui. Olha só, será que você acertou? Tenho certeza que sim. Olha só, a sílaba tônica, ou seja, a sílaba pronunciada com mais intensidade, é a sílaba ré, de régua. Muito bem. E a letra B, de gato, é a sílaba gá, gá. E a sílaba da palavra pássaro é a pá, não é? E a letra D, cajá, cajá, é no já. Tá vendo só? Você que acertou aí, parabéns! Muito legal, não é? Vamos para o próximo. A segunda atividade diz assim: observe a sílaba tônica das palavras e em seguida classifique-as em oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. Vamos verificar aqui, ó. Nessas imagens, eu tenho a letra A, está escrito simpático. Muito bem. Letra B, dominó. Vamos para o próximo aqui, ó. Prestar atenção? Qual é a sílaba aqui, ó? Tá vendo só? Era para classificar, não é? Então, a palavra simpático, ela está onde? Última, penúltima e antepenúltima, né? Proparoxítona, muito bem. E aqui a letra B, a palavra dominó, ela está pronunciada, né? A sílaba mais forte no sílaba nó, ou seja, na última. Logo, ela é oxítona. Muito bem. Vamos para o próximo aqui, ó. Político, letra C. Político. Letra D, fósforo. Vamos ver? Olha lá. Letra C, político, é proparoxítona. Muito bem. E a letra D, fósforo. Fósforo, também proparoxítona. Lembra que eu falei para vocês a leitura de trás para frente? Agora, nesse momento, crianças, eu convido você para me acompanhar no resumo do conteúdo. Vamos lá? Muito bem. Aqui, ó, me acompanhe aqui no quadro, crianças. Há basicamente 3 acentos gráficos na língua portuguesa, que nós falamos lá no início: o agudo, o circunflexo e o grave. A contagem permite identificar se a palavra é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Prestaram atenção? Muito interessante, não é? Tire uma foto disso aí. A acentuação gráfica, ela recai sobre as 3 últimas sílabas tônicas, contadas de trás para frente, de acordo com determinadas regras. Prestaram atenção? Agora eu quero convidar vocês para as nossas considerações finais. Vamos lá? Então, crianças, gostaram da aula? Espero que tenham aprendido, não é? Porque esse assunto é um assunto muito importante, de extrema importância para desenvolver uma boa leitura, bem como uma boa escrita, ou seja, desenvolver as nossas habilidades, não é? Então você que ainda tinha dificuldade para acentuar palavras, que ainda tinha dificuldade para classificá-las, né, por conta da sua sílaba tônica, ou seja, a sílaba pronunciada com mais intensidade, eu dou uma dica para você.
treine em casa. Exatamente. Busque palavras de qualquer coisa, ou com acentuação ou não, e faça a divisão silábica. E daí você faz aquela leitura que eu ensinei lá no início, de trás para frente, isso mesmo. Aí você vai conseguir classificar, não é? Se for a última, ela é oxítona, então você vem fazendo uma leitura de trás para frente. Tudo bem? Então fique, olha, bem atentos com relação àquilo que você está lendo e prestem atenção a partir de agora. Professora, eu descobri que esta palavra ela é oxítona. Eu descobri que esta palavra é paroxítona. Eu descobri que essa palavra é proparoxítona. Como é que você vai ter esse olhar? A partir do momento que você treinar mais a sua leitura, a partir do momento que você treinar mais a sua escrita. E eu espero que você treine toda semana. Sabe por quê, crianças? Estudar faz bem. Ler faz você imaginar. Ler faz você escrever com muita clareza, sabe? Com uma coisa muito bacana, que é trabalhar outros gêneros textuais, daí você não terá dificuldade, tudo bem? Mas agora eu quero falar uma outra coisinha para você. Você, papai, você, mamãe. Eu sei que vocês precisam, não é, sair por conta do trabalho. Muito bem, mas agora você, criança, está saindo à toa de casa? Não faça isso. E se precisar sair, use máscara. Você está lavando a sua mão com água e sabão bem lavadinho? Está lavando? Você está usando álcool em gel? Crianças, olha só, a pandemia ainda não terminou, tá certo? Não precise ir para casa do colega estudar. Sabe por quê? Nós estamos aqui todos os dias para levar os estudos e o conhecimento para sua casa, tá bom? Então nos aguarde, toda semana você vai ter todas as disciplinas que você precisar para aprender. Tudo bem? Então eu encontro você na próxima semana. Um beijo no coração. Tchau, tchau.